Boa tarde a todas e todos. Agora está gravando. Vamos começar aqui a nossa primeira edição do Seminário Aberto de Clínica Existencialista. E para começar a primeira edição, para mim, fico muito feliz de estar apresentando aqui a Adria, que foi uma amiga que a fenomenologia existencial me presenteou, né? Então, fico muito feliz de estar participando desse momento aqui. A Adria é psicóloga, atuando com psicoterapia e supervisão clínica existencialista. Ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e especialista em psicologia existencial sartriana pela Unisul. Ela é professora, pesquisadora e cofundadora da Rede Existências e também está fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Amazonas. Então, ela tem essa carreira aí, não só articulando Sartre, também trazendo a psicologia ambiental, e também está aqui, além de sócio fundadora, né, cofundadora aqui da rede, ela também é nossa professora e supervisora clínica. Então, Adria, está contigo, então, bom seminário para vocês, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Obrigada pela apresentação, Cláudia. Vamos lá, então. Boa tarde novamente para todo mundo. Tem muita gente chegando ainda, né, por conta do problema que deu no site, mas vamos lá, a gente vai começar e depois as pessoas vão chegando, no final a gente abre para uma discussão, para dialogar. Agora eu vou tentar expor um pouco, né, fazer esse seminário bem nesse método de exposição do que seria esse método sartriano, como que ele contribui com a psicoterapia existencialista, e eu fico bem feliz de ver pessoas aqui que eu já conheço, pessoas que também são professoras aí, que trabalham, né, com o Sartre, são psicoterapeutas existencialistas, mas sei que também tem pessoas que estão iniciando, estão curiosas em conhecer, né, quem é o Sartre, o que é esse método, e aí a gente vai tentar fazer uma certa introdução para quem não conhece tanto, e ao mesmo tempo a gente vai aprofundar um pouco para quem já conhece e discutir um pouco mais sobre essas possibilidades de atuação, de manejo mesmo na clínica existencialista, tá? Então, como o Clécio falou, né, eu sou pesquisadora, atuo nessa carreira docente, mas tenho aí mais de 10 anos de prática clínica dentro da perspectiva existencialista, me considerava uma psicoterapeuta fenomenológica existencial, até que eu conheci cada vez mais Sartre, né, e aí a partir da minha experiência também em Santa Catarina, com doutorado, com mais especializações. Hoje eu me compreendo como uma terapeuta existencialista, né? Assumi totalmente sartriana, então é o caminho que realmente eu tenho seguido. E apesar de também trabalhar com a psicologia ambiental, trabalhar nessa área de pesquisa acadêmica, articulando mesmo uma questão mais socioambiental, na clínica, hoje no consultório, eu trabalho basicamente com o que seria esse método sartriano, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não seria necessariamente um método, mas métodos ou até modos de viver, de olhar o mundo humano do mundo, e aí a gente vai falar agora sobre tudo isso, e no final a gente dialoga, surgirem dúvidas para vocês, tá bom? Até porque a gente precisa ter dúvidas em alguns momentos e questionar tudo, porque é assim que o processo de conhecimento vai fluindo. Quem é o Sartre, né? Para quem não conhece, imagino que todo mundo aqui já deve conhecer, ou pelo menos simpatiza, precisa ter uma certa simpatia por ele para estar aqui numa tarde de sábado, né? Então, Sartre, ele é considerado a consciência crítica ali do século XX, e aí a gente deveria, ao invés de perguntar só quem é, né, o Sartre, uma outra pergunta que eu imagino que vocês devam fazer, e que já me fizeram, é por que Sartre? Por que estudar o Sartre hoje? Também gosto mais da Simone, né? Alguém comentou ali sobre a Simone de Beauvoir no chat. Então, a gente tem até aqui uma imagem do Sartre e da Simone, não dá para falar do Sartre sem falar da Simone também, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas, além de falar sobre a pessoa do Sartre, quem ele é, a gente precisa falar também do porquê estudar Sartre, né? Por que que a gente está aqui numa tarde de sábado falando de um filósofo do século passado? Por quê?
né? Um filósofo europeu, branco, né? De um lugar ali privilegiado. A gente tem um porquê, né? Existe uma justificativa para isso que está na obra dele, né? O Sartre, ele não só teorizava que a gente precisava de uma filosofia da ação, a própria vida dele foi essa ação. E desde o começo ele se preocupou muito em oferecer para a gente pressupostos, ferramentas que auxiliariam em várias áreas do conhecimento, mas especificamente na psicologia. Então, por que nós, psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que se interessam pela compreensão do humano, podemos, devemos, precisamos conhecer Sartre, mesmo que a gente não queira seguir numa clínica existencialista, porque ele ainda tem contribuições totalmente contemporâneas, atuais e muito relevantes para os dias de hoje. Então, a gente precisa conhecer essa pessoa um pouco mais, e a gente não vai ter tempo de adentrar aqui toda a sua biografia, mas, como a gente vê aqui pelas imagens, a gente tem uma ilustração do que seria um homem, um escritor, um filósofo, um pesquisador, que não era somente um teórico que ficava ali dentro do seu escritório, estudando, imerso em livros e teorias e abstrações. Não, ele era um ser no mundo, literalmente lançado aí, engajado, convivendo, com pessoas, viajou bastante. A gente tem até aqui uma imagem que mostra a visita dele para o Brasil, e ele estava o tempo todo em movimento, porque o interesse dele era conhecer as pessoas em sua concretude, e aí ele precisava fazer isso em movimento, já que a pessoa que ele estudava, o ser humano que ele acreditava, é um ser humano em movimento, era um via ser, e ele fazia isso, ele como a Simone, que era a sua maior crítica, inspiração. Inclusive, eu gosto muito do Sartre, escritor, acho que ele escreve muito bem, e isso justifica o porquê ele exerce um fascínio também em muitas pessoas. Ele acaba sendo um filósofo que chama muito atenção, até pelas frases que a gente brinca, de efeito. O Sartre sempre tem uma frase ali que, faz com que a gente reflita e é significativa. E ali a gente tinha sempre a Simone colaborando muito com os textos, com tudo que ele escrevia. E ela foi também, sem dúvidas, alguém que inspirou muito o seu trabalho, Eu sempre conto essa fofoca dos bastidores, dos registros, que quando o Sartre escrevia algo e a Simone lia e não gostava, ela falava para ele reescrever tudo e ele tinha que reescrever, Então a escolha dele era reescrever e ele brincava, falava para ela que estava odiando ela por ela fazer isso, como assim eu vou ter que reescrever? E ela comentava para ele, tá, você vai me odiar agora, mas amanhã você vai ficar feliz porque vai ter um texto de maior qualidade. E aí ele refazia, jogava no lixo, jogava no lixo o manuscrito e escrevia tudo de novo, Então a gente tinha essa relação de muita parceria entre eles. E a gente fala hoje de um existencialismo sartriano, porque, de fato, nas obras ele foi se detalhando, justificando muito mais o que seriam essas contribuições para a psicologia. A Simone de Beauvoir acabou nesse lugar muito de se escolher como uma filósofa, não só uma filósofa, mas uma escritora, embora a gente tenha obras dela que mostrem essa psicologia fenomenológica e existencialista, e a gente tem pesquisadoras no Brasil hoje, mulheres, trabalhando também com o que vai ser uma psicologia existencialista da Beauvoir, da Simone de Beauvoir. Enfim, tem um amplo caminho aí de estudos e tem várias pesquisadoras e pesquisadores, terapeutas no Brasil hoje trabalhando com essa inspiração existencialista, não por acaso, mas porque existe um sentido ainda hoje e uma atualidade nesse pensamento. E aí, que a gente precisa trazer para cá quando a gente faz um recorte para falar sobre o método sartreano e sobre psicoterapia existencialista. Primeiro, a gente precisa falar das contribuições dele para a psicologia. Na verdade, o Sartre, ele fez propostas não só para a psicologia, não só para a filosofia, antropologia. Ele tentava buscar e desenvolveu uma ontologia fenomenológica, de fato, para descrição, para compreensão dessa realidade humana. Mas a gente pode dizer que o principal interesse dele, que talvez o maior projeto, projeto é uma noção muito existencialista,
mas que o maior projeto do Sartre talvez tenha sido criar uma nova psicologia. Por que uma nova psicologia? Porque, né, desde as suas primeiras obras, a gente consegue ver que ele já tece uma crítica muito severa ali a essa psicologia psicologizante, né? O que é isso? Muito voltada para um eu, para um internalismo, um subjetivismo, que ele vai criticar para uma dicotomia corpo-mente, que ele não vê sentido, porque nós somos corpo-consciência, né? Tudo articulado. E ele vai fazer várias críticas a essa psicologia. Ele se interessa muito pelo concreto, né, e critica muito as abstrações que se fazem, tanto na filosofia quanto em outras áreas. A própria Simone de Beauvoir comenta, né, ali falando um pouco sobre a biografia dele, o quanto desde o início da vida, ali da sua vida acadêmica, ele já se preocupava com o que ele chamava de uma psicologia das contingências. Mas, né, não estava tentando desenvolver algo, até que ele conheceu a fenomenologia. E quando ele conheceu a fenomenologia, né, a Simone também conta essa história, ele empalideceu de emoção, né, porque ele ficou assim, nossa, então existe a fenomenologia, eu posso estar olhando aqui para esse copo nessa mesa de bar, e isso é filosofia, eu estou falando das coisas concretas, do que me acontece agora, e isso é filosofia, então é esse o caminho que eu quero seguir. E aí ele foi vendo que fazia muito sentido com aquilo que ele já entendia como uma psicologia das contingências, das possibilidades, e foi amarrando e desenvolvendo esse pensamento. Tanto que as primeiras obras dele, né, estão muito centradas nessa fenomenologia bem russeliana, ele se dedica a estudar bastante. Mas, enfim, a partir daí, né, ele vai fazer várias proposições para a psicologia em si, e ele vai trazer contribuições que vão muito além das noções temáticas e filosóficas que a gente costuma ver nos cursos, até de graduação, ou quando alguém vai falar sobre Sartre de forma pincelada em uma aula de fenomenologia existencial, né, só utilizando temas da liberdade, vergonha, má-fé, projeto, angústia. Não que esses temas não sejam totalmente relevantes para a compreensão do humano, mas o que a gente está falando aqui é que as contribuições dele vão muito além dessas noções, né? Ele propôs um tratado mesmo de contribuições que servem para a gente da psicologia, especificamente para nós que temos o interesse em uma psicologia crítica, né? Em uma psicologia não psicologizante, né? O que é isso? Que consegue olhar as pessoas para além de tendências, desejos internos individuais, mas que consegue entender o ser humano num mundo concreto, cheio de relações. E aí ele propõe não só uma teoria, né, não só uma visão ontológica dessa realidade humana, mas ele propõe métodos, né, métodos concretos. Ele vai falar, ele vai fazer isso. Então, e sobre esses métodos que a gente vai falar, né? Então, embora o título do seminário seja o método sartreano, a gente vai estar falando de métodos e de como esses métodos, né, mostram para a gente um trajeto, uma forma de saber fazer de manejo clínico existencialista. Bom, e aí, né, continuando aqui, só para a gente tentar recapitular e sistematizar algumas das contribuições, das proposições dele para a psicologia como ciência, como profissão, e, portanto, para a psicoterapia, que seria essa sub-área dessa ciência, a gente vai dizer, né, inspirado inclusive ali no capítulo que a Zuleika, a Dani e a Milene têm, que é um capítulo de um livro que, por acaso, é o livro que está envolvido no sorteio que vai ter no final, né, do curso. Acho que é esse, não sei se tem outro, depois o Clécio vai dizer, no final a gente vai sortear um livro, né, e esse é um livro publicado em 2022. Ótimo, olha aí, já temos uma leitora desse livro, perfeito. Ah, que bom, né? Falando que é super didático, então ele cumpriu o objetivo desse grupo, que era criar, né, esse livro capaz de ser didático, para trazer novos terapeutas existencialistas para a discussão, para a gente estar construindo essa psicologia clínica juntas. Então, olha, já vai ter aí o link para o sorteio, para quem está aqui no chat. Mas ali, né, tem um capítulo onde a gente consegue ver o quanto essas proposições, elas podem ser entendidas até de uma forma sistematizada, que primeiro, quando ele está escrevendo ali a transcendência do ego, suas primeiras obras, imaginação, enfim, a gente vai ver que ele desenvolve uma ontologia do eu.
E aí isso se reforça ainda mais ali no Seria o Nada, né? O nosso clássico, que tem quase 70 anos, mais de 70 anos aí, e continua sendo bastante influente para a gente. Então, o que é essa ontologia do eu, né? Que ele traz? Não é aquele eu, né? De novo, interno de uma verdade absoluta. Pelo contrário, ele rompe com essa noção de um eu interiorizado, tá? Então, a gente vai ter uma ontologia de um eu que é corpo e consciência, que é no mundo, que é para si. Ele vai desenvolver toda uma noção, né, desse eu não egóico, que é diferente de consciência, enfim. E aí isso dá uma aula só, né, sobre consciência, sobre o eu, mas é só uma contribuição que a gente tem ali no início e que vai se estendendo e se aprofundando nas obras sartreanas, e que é muito importante, que é tema básico, noção básica para as psicologias, né, independente das abordagens. Pronto, ele tem ali uma noção bem clara do que seria essa ontologia do eu. Ele vai propor uma teoria fenomenológica do imaginário, que vai fazer com que a gente entenda muito de como esse imaginário tem uma função na vida psíquica, como que isso, inclusive, se revela em alguns aspectos psicopatológicos. Então, ele tem um tratado brilhante ali, né, nas obras do imaginário, da imaginação. E aí a gente vai ter a teoria das emoções, que ele propõe leituras fantásticas também, né? Quem não leu, precisa ler, são livrinhos bem pequenos, mas bem densos de conteúdo, mas que valem muito a pena a leitura. Ele faz uma descrição fenomenológica das emoções, mostrando esse papel psicossocial das afetações, né? Mostrando que essas emoções não são puramente fisiológicas, existe toda uma série de emaranhados que fazem com que elas se constituam como tal. Ele vai, e aí faz uma crítica também, né, às teorias clássicas da psicologia, e vai precisar, para sustentar as suas críticas, criar uma própria fundamentação ontológica dialética, né, que vai dialogar com exterioridade e interioridade, como que a gente subjetiva e objetiva o mundo ao mesmo tempo. Né? E ali também ele já vai dar os primeiros passos, porque a gente vai chamar da psicanálise existencial. Ele também, e eu adoro, né, essa contribuição que ele traz, tem uma teoria incrível sobre os processos de socialização e constituição de grupos e cultura. Ali na Crítica da Razão Dialética, a gente vê um livro, uma obra sensacional, que contribui muito, né, em níveis sociológicos, antropológicos, enfim, para quem gosta da psicologia social, ver ali esse Sartre que se dedica mesmo a mostrar todas essas mediações. E aí, né, por fim, ele também vai elaborar biografias dos escritores, das celebridades da época ali na França, para testar a sua teoria e o seu método, para testar o que ele chama de psicanálise existencial, o que é, né, essa teoria das socializações, que vem com o método progressivo-regressivo, que a gente vai já falar. E aí ele vai escrever várias biografias, né, testando, já que ele não era terapeuta, não era psicólogo, então ele era escritor, e aí ele ia testar a partir dos seus analisandos de papel, como a gente chama. Vale muito a pena ler as biografias do Sartre. E aí, por fim, né, ele vai, por fim, também, não menos importante, ele discute de forma muito brilhante, talvez não tão diretamente na sua obra, mas desde o início a gente vê que isso perpassa pelos seus escritos, né, as questões psicopatológicas. E aí ele vai ter um diálogo muito profícuo com os autores ali, os psiquiatras, que fazem parte do movimento, que na época era conhecido como movimento antimanicomial, né, na luta ali, uma crítica à psiquiatria medicalizante, e ele faz todo o movimento de aproximação, né, com esses psiquiatras, e isso vai repercutir muito nessa época. A gente tem ali o Lang, Cooper, enfim, a gente tem, inclusive, ele fazendo o prefácio a um dos livros desses psiquiatras. Então, a gente vai ver que ele estava dialogando o tempo todo com questões muito peculiares para nós, psicólogos, psicoterapeutas, né, e era algo que a gente pode dizer que se tratava do seu maior projeto intelectual. Tanto que ele falava que a psicanálise existencial que ele estava tentando, né, inspirar, ainda não tinha encontrado o seu Freud, mas ele queria que encontrasse, né, e é o que a gente está buscando ainda hoje.
Então, assim, o que era, né? Quem era esse Sartre, filósofo, escritor, militante, tudo junto. Inclusive, nas últimas obras dele, né, nas últimas conferências, ele falava muito mais que ele era um militante engajado do que um filósofo, enfim, porque ele era alguém que estava atuando, engajado em vários movimentos constantemente, era capaz até mesmo de fazer uma autocrítica em alguns momentos das suas obras. Muitas pessoas diziam, muitos autores ainda hoje, né, teóricos, especialistas que buscam se dedicar à obra do Sartre, ainda falam que existe o primeiro Sartre, o segundo Sartre, o último Sartre. E aí o que a gente entende, na verdade, é que era o mesmo Sartre, só que justamente passando por esse movimento dialético, né, de constituição do seu ser, que passa por transformações à medida que os anos avançam, que as reflexões são aprofundadas, e ele foi atualizando a sua própria teoria o tempo todo, né? Era o único Sartre. E aí, desde o início da sua obra, a gente vê que está muito presente nele, tanto essa aproximação com a fenomenologia, mas também à medida que ele, né, vai fazendo conexões, vai tendo experiências ali na guerra, no pós-guerra, ele se aproxima muito do marxismo, né, ele vai se aproximando de uma forma crítica da própria psicanálise, isso vai estar presente ali no que ele acredita e no que ele escreve. Algo muito presente no discurso, na ação, né, do Sartre, era o pensamento ali do Marx, né, do Engels, de que não bastava mais contemplar o mundo, cabia agora transformá-lo. As pessoas já falaram, e chega de abstrações, a gente precisava de mudanças. E ele tentava esboçar como seria essa mudança, né? O que ele conseguia fazer para isso? Ele participava de alguns movimentos, ele fundava, né, revistas, tentava levar a sua teoria adiante com seus pares, estava o tempo todo tentando fazer algo que fizesse sentido, né? Porque para ele agir é mudar a figura do mundo. Então, assim, ao contrário do que muita gente falava, o existencialismo representado na figura do Sartre, que é um homem totalmente pessimista, né, que tem uma visão totalmente hostil do mundo, é isso e aquilo. Na verdade, não, ele mesmo fala, né? Se a gente está realmente destacando que esse mundo é problemático, que não existe, né, uma solução mágica, um mundo brilhante, um ser humano incrível, a gente precisa construir esse mundo a partir de nós, a partir das relações. Então, se esse mundo é tão ruim, tão hostil, ele é feito por nós mesmos. E a gente pode também transformá-lo de uma outra maneira. Tanto que ali nas últimas palavras do Sartre, quando ele faz uma entrevista polêmica ali, faz o testamento da esperança dele, muitas pessoas falam, como assim? Sartre mudou muito, falando de esperança, né? Muito influenciado, etc. Mas não, de fato, ele já existia desde quando a gente vê lá no existencialismo, é humanismo, quando ele fala, né, faz uma defesa do que seria esse existencialismo, ele vai fazer questão, né, de mostrar que nós somos ação, né, nós fazemos, nós precisamos o tempo todo estar bem conscientes de que se a gente critica esse mundo, se esse mundo é incômodo, se a gente está num lugar incômodo, a gente é capaz de fazer algo para movimentar. Só que a gente não vai fazer isso sozinho, porque nós somos singular universal. Então, a gente faz isso em relação com os outros. E aí, por isso, para ele, o movimento político é tão importante. A gente precisa se engajar em grupos, e aí a gente tem todos os desdobramentos, né, da sua teoria. Mas, né, para quem quiser conhecer um pouco mais de Sartre, quem não conhece, né, quem está aqui ainda, porque eu sei que tem pessoas que já são especialistas também em Sartre aqui, mas para quem quiser um pouco mais, saber um pouco mais dele por ele mesmo, vale a pena a leitura das palavras, né, a sua autobiografia. Ali, a conferência que ele faz no Brasil é sensacional também, para a gente entender um pouco mais dele, com esse caminhar, com essa trajetória, com uma certa maturidade, né, Sartre no Brasil. Vale muito a pena ver a conferência que ele proferiu. E, óbvio, né, também o clássico, que é o existencialismo, é o humanismo, onde a gente consegue, de uma forma introdutória, entender a sua perspectiva, a sua visão de mundo, né, e como ele pode, de alguma forma, trazer contribuições tão importantes para a gente que atua na psicoterapia, na psicologia, enfim. Como a gente estava falando, né, ele propõe uma ontologia de eu que rompe
com essa noção de que tem o eu a priori, que, enfim, já está lá com vocações, com algo inato. Na verdade, esse eu é um ser no mundo, né? E no mundo concreto, com outras pessoas, com outras mediações. Portanto, né, diz Sartre, a relação do eu com os estados, as ações e as qualidades é uma relação de produção poética, uma verdadeira recriação contínua. Ele acaba comprometido pelo que produz por essa totalização. Então, eu sou, né, construtor de mim mesmo nesse sentido, desse eu, né, que é forjado a partir dessas relações, a partir dessa objetivação do mundo, exteriorização, interiorização, sempre nesse movimento de dialética, tá? Então, não existe nada que é totalmente meu, que é único, não. Ele mesmo fala e bate muito nessa tecla, né? A gente não deveria falar nunca que existe um indivíduo, ou chamar um ser humano de um indivíduo. É melhor chamá-lo de universal singular, porque somos sempre fruto dessas mediações e dessas relações do nosso tempo histórico, enfim. Também gosto muito de quando ele fala que não é em nenhum refúgio que a gente vai se descobrir, é na rua, na cidade, no meio da multidão, coisa entre as coisas, pessoas entre as pessoas, né? Então, isso mostra muito da acepção do Sartre sobre as nossas vivências, né? O que a gente vê, o que ele via também naquele momento e o que hoje a gente vê uma certa tendência ainda em algumas áreas da psicologia. É esse movimento de chamar, de convocar a olhar muito para dentro, olhar para esse eu, né? Buscar esse refúgio interno. E, na verdade, esse refúgio interno é mera abstração, não existe. Né? Porque nós estamos o tempo todo relacionados e afetados pelo que acontece nas atmosferas ao nosso redor, pelos outros, pelo olhar do outro, não existe, né? É uma grande fake news de que existe esse eu totalmente interior. Gosto muito, né, de falar desse ponto, porque para trazer um pouco aqui só nessa relação com a psicologia, fazendo parênteses, eu trabalhei durante muito tempo com orientação profissional, nessa abordagem existencialista, e a gente faz essa grande crítica, né? Porque existem também algumas abordagens que vão acreditar e que trabalham até mesmo com o tema orientação vocacional, que eu, né, quem trabalha com uma perspectiva mais crítica, não concordamos, porque como assim? Não existe vocação. A própria palavra vocação vem de uma ideia de que tem um eu com habilidades, tendências inatas, né? Como se a essência precedesse a existência, é o contrário. Então, a gente faz uma crítica a essas abordagens de orientação vocacional e aí que vão ser justificadas complicações de testes, baterias de exames, porque a gente vai mapear, vai identificar tendências e vai dar tudo certo. E a gente vê muitas falhas nesse processo. Quando eu trabalhava, né, com orientação profissional, que ultimamente eu não estou atuando tanto nessa área, tive que fechar a agenda, porque estou no pós-doutorado e estou com a agenda bem apertada, só estou com alguns pacientes antigos, mas quando eu recebia pessoas no consultório e fazia, né, esse processo de orientação profissional, tanto de adolescentes com adultos, era muito comum, né, as pessoas quererem respostas prontas, mas ao mesmo tempo trazer com elas inventários, né, gigantescos, assim, olha, eu passei por essa bateria de testes, fiz vários testes de orientação vocacional, e isso não me ajudou em nada, e agora, né? Vim aqui contigo, porque falaram que você trabalha com orientação profissional e uma outra abordagem, uma abordagem fenomenológica, eu quero ver o que eu faço com esses testes, porque eles não me disseram nada. Por quê? Né? Que é uma crítica que a gente vai fazendo, que a fenomenologia ajuda a sustentar, que há muitos testes, né, muitos manuais que tentam catalogar e definir as tendências, noções, concepções sobre o humano, simplesmente dão uma denotação de causa e efeito, mas não conseguem avançar na compreensão dessa realidade, né? Feita, por exemplo, ao Binet, né, que quando o Binet foi questionado sobre o que eram os testes de QI dele, o que esses testes medem, né, o que é essa inteligência? Ele falava, a inteligência é o que o meu teste consegue medir, é isso, pronto, né? E aí, nessas acepções que tem um modelo, às vezes, internalizante, né, psicologizante de mundo, de pessoa, de eu,
Vão colocar manuais, vão, né, ter ali determinantes para aplicar testes e dar uma resposta. Se você respondeu isso aqui, a profissão para você é X ou Y. E aí dá um relatório para a pessoa, devolve para ela e ela olha, tá. Mas e aí? Às vezes não faz sentido nenhum, porque a gente precisa ter um olhar maior sobre todas as questões existenciais que levam às possibilidades daquela profissão ser uma escolha. E aí a gente tem esse exercício, a partir da ótica existencialista, a gente consegue ampliar e ir além de muitas práticas psicologizantes que ainda existem hoje. Fazendo, né, esse parênteses rápido sobre, aproveito para fazer a divulgação, próximo sábado a gente vai ter esse curso de orientação profissional, análise da escolha profissional, a partir do existencialismo, né, onde eu vou mostrar um pouquinho dos caminhos que a gente tem, metodológicos para atuar, sem necessariamente precisar desse apelo tradicional de várias baterias de testes, e cancelando totalmente a noção de que existe uma vocação, porque não existe uma vocação, não existe esse eu a priori, né? Existe construção. E a gente vai ter um curso semana que vem na rede só sobre isso. Mas, continuando, né, para falar sobre o método sartriano, enfim, que é a grande questão desse seminário, a gente, né, vai ter não só um método, mas a gente pode falar dos métodos, como eu já comentei para vocês. E aí, o primeiro deles, se a gente for olhar, acompanhando a trajetória histórica ali de desenvolvimento do Sartre, é o próprio método fenomenológico. É o primeiro momento dele de encontro, de contemplação com o Russell, apesar de todas as críticas que ele fez também, né, porque ele era assim. Alguém estava sempre se apropriando do que interessava para ele, fazendo críticas e descartando algo. Mas o que ele trouxe, né, de contribuição do método fenomenológico, que a gente pode utilizar na psicoterapia? A própria questão das descrições de ocorrências, de olhar para situações concretas, porque o maior interesse do Sartre era o humano concreto, não era mera abstração. Então, quando a gente faz uma descrição fenomenológica, a gente consegue descrever, esmiuçar a situação, voltar às coisas mesmas, identificar a intencionalidade, indo além de abstrações, né? Ver o mundo ali tal como é, ver a situação tal como é. Isso, o método fenomenológico nos permite descrever, descrever, descrever. Então, quando eu faço orientação de supervisão para algumas pessoas que vão entrar na primeira sessão, a primeira vez, elas falam, não sei o que fazer, né? Como assim, primeira sessão, o que eu vou fazer com o paciente? Calma, não precisa levar várias teorias para o consultório, a priori, isso é muito importante para a gente, óbvio, mas nesse primeiro momento, a descrição fenomenológica pode ser a nossa maior arma, a gente vai descrever, vai buscar entender. A gente pode até falar que a nossa clínica é a clínica dos acontecimentos. A gente vai descrever o que acontece, o que aconteceu, o que traz a pessoa ali, e a gente vai buscando essas ocorrências, essas acontecências. Mas, esse método fenomenológico que atravessa e que está marcado em toda a obra dele, de alguma forma, lá na Transcendência do Ego, lá no esboço da Teoria das Emoções, no próprio Ser e o Nada, nas biografias que ele traz, a gente vai ver que ainda é algo muito inicial, porque só lá no Ser e o Nada que ele consegue dar um nomezinho específico para um tipo de intervenção de manejo que ele acredita ser o correto para ser desenvolvido, com as pessoas que precisam de auxílio, de ajuda, um método de intervenção para questões do ser. E aí, qual era a psicologia não, mas qual era o método clínico vigente na época? Era a psicanálise. Em todo lugar, naquela época, só se falava em psicanálise, era o boom, principalmente na Europa. Até que nos Estados Unidos, ali já tinha um desenvolvimento maior de uma psicologia comportamental, as psicologias humanistas, mas ali na Europa, no tempo histórico dele, a psicanálise era o grande boom mesmo. Então, ele vai falar de uma psicanálise existencial. Isso é muito polêmico, gente, porque eu já vi pessoas desistindo de estudar Sartre só porque ele fala sobre psicanálise existencial, Tem estudantes de psicologia que já ou amam ou odeiam a psicanálise, e aqueles que odeiam desde o começo já falam assim, Sartre fala de psicanálise, cancela. Só que essa psicanálise existencial que ele fala, e por isso ele fala de uma psicanálise existencial,
reconhece as contribuições que a psicanálise freudiana trazem, sim, como método clínico, né, para a gente, mas faz várias críticas a ela e vai diferenciar, né? Então, essa psicanálise existencial que o Sartre propõe, ela é bem específica. E a gente vai estudar, né? A ideia é que vocês vejam esse seminário, não fiquem só com ele, saiam daqui, vão lá para a quarta parte do Seria o Nada, leiam, né? Acreditem no que ele fala, e não no que eu falo, vejam lá o que ele está dizendo que é psicanálise existencial. Vão lá na transcendência, né, do ego, vejam lá o que é método fenomenológico. E aí, por fim, a gente chega lá, né, no outro caminho metodológico mais, né, robusto que ele teve já para o fim, né, da vida ali, da metade final, seus últimos anos, né, onde ele vai desenvolvendo essa robustez, que é o método progressivo regressivo, muito inspirado, né, no Lefebvre, que é um marxista, que estudava Nietzsche também, enfim, tinha toda essa relação, e ele cria esse método progressivo regressivo, e onde a gente encontra, lá no livro, a questão do método ou a crítica da razão dialética. Então, esses são alguns métodos que mostram para a gente o grande método sartriano numa clínica existencialista, como hoje terapeutas brasileiras, né, estão tentando desenvolver essa clínica inspirados nesse caminho que ele deixa para a gente. Antes de falar um pouco mais desses métodos, a gente precisa falar também da noção de projeto. Noção de projeto, né? E a gente vai falar em noção, não conceito, até porque o próprio Sartre, em alguns momentos, preferia falar em noção e não em conceito, para não fechar tanto, né? Então, projeto, o que seria o projeto? Nada mais, né, do que eu faço de mim mesmo. Essa atualização, é esse vir a ser. Como ele diria, a pessoa nada mais é do que o seu projeto, e só existe na medida em que se realiza. Não é nada além do conjunto dos seus atos, nada mais que sua vida. Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo revela, até o que eu não faço, até a escolha que eu não faço, como ele diria, né? Tudo revela sobre esse meu projeto. Esse projeto não é só o que eu planejo para o futuro. Esse projeto é marcado pela temporalidade, pela minha história, pelo meu passado, pelo que eu faço agora, pelas pessoas, pelos meus arredores, pelo lugar onde eu moro, enfim. Então, tem uma série de questões que fazem com que a gente, às vezes, tenha até dificuldade em se aprofundar em abordagens existencialistas, porque as nossas noções, elas não são, né, tão básicas, tão 1 mais 1 é igual a 2. A gente precisa olhar para toda essa complexidade para entender do que é, né, esse humano que vamos falar. E aí essas noções vão tentar mostrar, de fato, a complexidade dessa existência. E isso vai ajudar a gente até a entender os processos de adoecimento, de sofrimento psíquico, porque a existência não adoece, né? Então, o que vai adoecer talvez seja o projeto, né? Talvez eu me veja inviabilizado na realização desse projeto, e aí esse projeto não é uma coisa ou outra, tem um emaranhado ali. Por isso, o objetivo maior da psicanálise existencial proposta pelo Sartre era decifrar esse projeto. Então, nós que trabalhamos na terapia existencialista, estamos o tempo todo tentando decifrar o projeto. E não é algo tão simples, porque nós estamos falando de uma pessoa que é movimento. Então, a gente não consegue encapsular. E o método progressivo-regressivo, como eu vinha falando, que vem de uma inspiração do Lefebvre, né, que é um antropólogo que eu gosto muito, inclusive, que lia Nietzsche, enfim, marxista, desculpa, e que o próprio Lefebvre era um crítico do Sartre, e ao contrário, o Sartre adorava o Lefebvre, né? Eu sempre faço esse parênteses, porque o Sartre era alguém que, mesmo quando ele gostava, ele tecia uma crítica. E o Lefebvre, acho que foi um dos únicos que eu não vi ele criticando tanto. Ele realmente se encantou muito pela forma que o Lefebvre desenvolvia o seu trabalho, que era um trabalho basicamente antropológico, muito influenciado, né, no método ali dialético, marxista. E o próprio, né, Lefebvre desenvolve esse método, Sartre vai, aperfeiçoa e traz para ele. Pode fazer as perguntas no chat, depois a gente volta lá no final. A gente vai já finalizar e aí a gente abre para as perguntas, mas podem escrever aí para não perder, não esquecer, não tem problema. Então, o método, né, regressivo, progressivo ali, basicamente ele era descritivo, né?
basicamente, precisava ter um olhar informado pela experiência, mas por uma teoria geral. Ele é analítico regressivo, né, envolve uma análise da realidade, um esforço para datá-la com exatidão, e ele também é histórico genético, né, tem um esforço no sentido de reencontrar o presente mais elucidado, compreendido e explicado. Então, paralelo, né, a gente vai fazer esse movimento de vai e vem com esse método progressivo regressivo, a gente também, né, busca o que ele trouxe na psicanálise existencial, que é a necessidade de decifrar o projeto. Ele vai fazer crítica, né, àquela psicologia que adora colocar em caixinhas, rotular, descrever condutas, e ele fala que não convém catalogar a lista de condutas, tendências e inclinações, mas é preciso decifrá-las, ou seja, para isso, a gente precisa saber interrogar. Por isso ele falava que era tão importante, né, existir uma psicanálise existencial, porque algumas pessoas em sofrimento, em impasse, com suas questões existenciais em xeque, não conseguiam sozinhas, né, dentro de um eu, se refugiar e conseguir chegar a uma conclusão por si só. Ela precisa de uma mediação, e para ele essa figura do terapeuta, do psicanalista existencial seria fundamental, porque seria uma pessoa capaz de interrogar, né, o ser do outro e auxiliá-lo a colocar esse projeto, a devolver sua vida nas suas próprias mãos. E aí ele fala que essa investigação, para decifrar esse projeto, precisava desse método muito específico, que é, né, a psicanálise existencial ali, não seria nada, mas para frente ele aperfeiçoa com o método progressivo regressivo. Então, o que o próprio Sartre fala para a gente? O método existencialista não terá outro meio senão vai e vem. Determinará progressivamente a biografia, por exemplo, né, a história de uma pessoa, aprofundando a sua época. E a época vai aprofundar a sua biografia. Ou seja, eu preciso compreender a história de uma pessoa nas suas questões mais peculiares, mais singulares, mas como esse indivíduo nunca é um indivíduo e sim um singular universal, eu preciso entender um pouco mais sobre o lugar onde ele nasceu, qual era a cultura vigente, quais são as ideologias presentes, quais são as mediações sociológicas, como que é o núcleo familiar dessa pessoa, tudo diz, tudo revela, né? E eu vou fazer esse mapeamento no movimento de vai e vem, tá, nessa história. E aí a gente vai ter, né, a partir dessa psicoterapia, desse método progressivo regressivo, a busca da compreensão do que é o antropológico, o que é o sociológico, o que é o psicológico. Por quê? Né? Os problemas psicológicos nunca são puramente psicológicos. Né? Eles são sedimentados a partir de uma base antropológica, epocal, sociológica, das minhas mediações. Então, eu preciso ter essa noção para eu conseguir intervir, para eu conseguir fazer essa investigação e decifrar esse projeto e devolvê-lo, né, entre aspas, colocar essa pessoa totalmente consciente de si, dos seus arredores, das suas mediações, dessas forças que atuam e que não determinam, né, mas que de alguma forma estão ali, né, pairando e mediando quem ela é, quem ela se escolhe, quem ela consegue se escolher, tá? A gente sabe que a questão da escolha, né, é fundamental e da liberdade é fundamental em Sartre, mas quando a gente fala em liberdade em escolha sartreana, a gente precisa entender que essa liberdade ela é situada, né? Essa liberdade, eu sou livre para escolher, mas essa liberdade ela é cerceada por várias situações, e aí a gente vai entender a importância desse antropológico e desse sociológico nessa liberdade situada. A gente precisa mergulhar na profundidade do vivido de cada paciente para a gente compreender a pessoa em sua condição corpo e consciência, e não uma dicotomia, né? A gente precisa entender, e aí o Sartre vai mostrar para a gente, né, a partir desse método, e ele vai dar essas pistas, né, principalmente ali na questão do método, que a gente precisa entender como que é a relação da pessoa com a sua época, né? Com o tempo em que ela nasceu, com a sua infância, sua juventude, os dados históricos e políticos desse período, né? O que está acontecendo? O que acontece, por exemplo, com uma criança que nasce no momento em que o voto
para mulheres não é permitido, e para uma que nasce num outro momento histórico, né? Tudo isso diz algo. A relação com seus arredores, com os outros, com os lugares, com o cotidiano, com a cultura. Quais são as crenças, religiões, valores vigentes, né? A sociedade, a economia, a estrutura familiar, nível social, fatos, né, do passado, ali da infância, vão pesar bastante nessa constituição existencial do ser. E aí, a gente faz esse levantamento, né, inspirado nesse método sartreano de vai e vem na história do sujeito e no que ele vive agora, no seu vivido, em como ele vive cada experiência, para que a gente consiga localizar as condições de possibilidades concretas para que os fenômenos aconteçam. E aí o método fenomenológico atravessado está aí ajudando a gente a descrever as várias situações, quais são as várias escolhas, né, que permeiam esse projeto. A gente vai tentar descrever, né, passo a passo, e às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas eu tenho que perguntar. Sim, a gente pergunta, porque tudo interessa, a gente vai interrogar, a gente está buscando decifrar, porque a gente vai tentar elucidar como que foram elaborados os episódios vividos, né? Descrever a gênese, o começo, né? Então a pessoa fala assim, do nada eu estava lá na casa da minha namorada, da minha tia, enfim, e tive uma crise de pânico, do nada. Não, não é do nada. Vamos lá, a gente começa a descrever, né, essa situação, o que estava acontecendo, quais foram as outras experiências que ela teve que foram similares, né? Como que isso foi acontecendo? Qual foi a primeira vez que ela se deparou com algo parecido? A gente vai buscar mapear, né? Elucidar. E a gente volta lá para a parte 4 do Ser e o Nada, onde o nosso querido Sartre vai falar que esse método também da psicanálise existencial, ele é comparativo, mas não só comparativo, ele é compreensivo. A gente faz esse movimento de comparar situações, vivências e buscar essa compreensão por dentro da história da pessoa, não pela minha interpretação, não pelo que os tratados e manuais de psicologia dizem sobre o que é pânico, sobre o que é esquizofrenia, sobre isso ou aquilo, mas por dentro da experiência da pessoa, porque cada experiência é única, né? E aí ele vai estar realmente inovando até mesmo com a forma de compreender as psicopatologias humanas. E aí, na dimensão sociológica, a gente vai já finalizar, a gente vai olhar para as relações afetivas e sociais, todas as relações imediatas que são significativas na vida da pessoa, o impacto, né, que cada pessoa tem na sua forma de escolher, de agir, essas mediações. E aí a gente fala das primeiras mediações, né? Desde pai, mãe, amigos, todas as pessoas que fazem parte, né, da vida de uma pessoa, acabam sendo mediações fundamentais, porque o Sartre já diz para a gente, né, o outro é uma mediação indispensável entre mim e eu mesma. A gente não tem como fugir desse olhar do outro. Essas mediações nos constituem. Essa dimensão sociológica é importante de ser compreendida na terapia. Eu não posso estar numa sessão com alguém e querer entender só o que ele sente, pensa e vive. Em um dado momento, eu vou precisar compreender, saber melhor sobre suas relações, né? Saber como que ele lida com essas mediações mais próximas, quem são, né? Como que elas estão na vida daquela pessoa. Tudo isso revela. E em alguns momentos, inclusive, a gente vai até chamar essas pessoas para psicoterapia, tá? Lá nesses livros que a gente, inclusive, publicou recentemente, a gente vai mostrar em alguns momentos quando isso se faz necessário. Não necessariamente a terapia de casal, de grupo, familiar, mas dependendo do quanto essa mediação está interferindo, né, nesse projeto do meu paciente, eu preciso chamar alguém para a terapia, né, para a minha sessão, para me auxiliar nessa compreensão. E aí, quanto a isso, eu recomendo muito também a dica de um livro que é o do paciente psiquiátrico, né? Quem não leu, vale muito a pena ler para entender também um pouco desse processo, do que a gente está falando. Esse movimento, né, dialético, ele propicia a dimensão social que vai desvelar diferentes perfis, né? Quando eu sou pai, mãe, filha, profissional, namorada, enfim, tudo isso revela e faz com que eu me viabilize em diferentes perfis, né, no meu projeto, em direção a um futuro vislumbrado. O paciente objetivo ou subjetivo, desejos, necessidades, projetos, e subjetivo objetivo, perfis, identidades, por meio, né, da liberdade de escolha. Enfim, isso aqui a gente tem
Teria uma aula só para falar de tudo isso, né? Mas basicamente a ideia da dialética, né? De que o objetivo e subjetivo mundo a partir dessas relações, né? Dessas mediações. E aí, diante das ocorrências, a pessoa atribui significado mediante seu projeto, suas vivências, que são, né, totalmente atingidas pelas relações. O vai e vem, né, desse método progressivo, regressivo, possibilita que os psicoterapeutas identifiquem as dimensões existenciais. Né? O que é esse vai e vem? Eu estou aqui descrevendo uma situação com o meu paciente, isso me leva, né, a uma outra questão que ele fala, né, de uma situação, um episódio de gênese da sua infância. Eu vou para lá, volto de novo para a situação do agora, né, e a gente vai fazendo esse jogo, quase ping-pong, vai e volta, para a gente entender como essa dimensão existencial atua, né, na vida do sujeito. Determinantes e não deterministas, né, na constituição da pessoa é o que a gente fala, né, que é o antropológico e o sociológico. Não é que a gente esteja, né, falando que substituindo uma psicologia por outra, simplesmente, né, e criando novos determinantes. Mas a gente não tem, e aí o Sartre falava muito sobre isso lá na questão do método, a gente não tem como, né, negar as contribuições que a psicanálise trouxe ao falar da primeira infância e ao falar do quanto essas primeiras relações elas vão auxiliar na constituição do sujeito. Né? Não, elas não determinam totalmente, óbvio que não. Né? O que importa não é o que o mundo fez comigo, o que meu pai, minha mãe, meu tio fez. O que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Isso é o que o Sartre nos diz. Mas eu preciso compreender essa minha história, me apropriar dela, entender essas mediações para que eu consiga fazer algo a respeito. Então, algumas pessoas que escolhem atuar, né, nas abordagens fenomenológicas acham que não tenho que aprofundar passado, isso é muito psicanálise. Não, gente, a gente precisa, né? Porque o passado ele constitui uma parte do nosso ser. A gente tem até uma discussão aí sobre história de vida, que é bem importante, né? O quanto a gente precisa compreender essa dimensão do passado como lugar de referência, né? Não é um lugar determinista, mas é um lugar que vai estar, assim, determinando, de alguma forma, como você se escolhe. E aí, para você se dar conta e mudar, e além, transcender tudo isso, é preciso estar muito bem elucidado, esmiuçado dentro da tua narrativa e do teu vivido, e a terapia propicia esse momento. As dimensões antropológicas e sociológicas são essenciais para a constituição da dimensão psicológica, né? E aí eu recomendo também esse livro da Marivânia Boca, a gente vai já mostrar ali no final, sensacional, onde ela apresenta muito bem esse método progressivo, regressivo, a psicanálise existencial, a partir de um estudo de caso de uma paciente. E aí a gente, né, finaliza aqui dizendo que nenhuma determinação é impressa em um ser vivo sem que ele possa ultrapassar com a sua maneira de vivê-la. A gente não tem nada que determine, mas a gente precisa decifrar todos os fatores que permearam essa estrada histórica de constituição do sujeito. Que legal, né? A gente vai ter a Marivânia também, gente, bem lembrado, vendo aqui no chat, Marivânia vai ser professora do nosso curso sobre psicopatologia, que começa na próxima semana, então entrem lá no site da rede, conheçam mais, porque vale muito a pena, a aula da Marivânia é sensacional. Bom, e aí, por fim, o que a gente está fazendo nesse movimento de terapia, o que a gente deve fazer, né, inspirados nesses métodos, é buscar fazer uma análise existencial, né, que seja regressiva, progressiva e que busque uma síntese em direção ao futuro. Isso aí, inclusive, a Marivânia vai falar muito melhor do que eu, também no curso. Mas, né, para a gente ir fechando aqui, que eu já falei que ia fechar, vou só tentar correr mais rápido aqui para a gente conseguir fechar mesmo. O que a gente precisa, né, na psicoterapia de inspiração sartriana ou na psicoterapia sartriana propriamente dita, ou mesmo que eu, né, não tenha uma abordagem clara, definida, mas esteja ali dentro da fenomenologia existencial de modo geral e queira me apropriar de uma inspiração sartriana, de um conhecimento que ele trouxe útil para a psicoterapia para o meu paciente, a gente pode pensar aqui na análise regressiva, no método progressivo-regressivo, dessa forma, né? Eu vou levantar fenomenologicamente as queixas narradas, porque a pessoa chega com uma queixa que é narrada na terapia.
e eu vou tentar buscar entender o que foi feito com essa pessoa. A partir dos dados da história, eu vou verificar a queixa dela em direção à sua própria biografia, e aí eu vou conseguir diferenciar qual é a queixa narrada e qual é uma queixa verificada, que vai se manifestar ali no decorrer de várias sessões de psicoterapia, tá? E a partir daí eu vou conseguir identificar o projeto de ser, né, analisando objetivamente o singular por dentro dessa história, o singular universal dentro das situações concretas, e aí sim eu consigo fazer uma síntese progressiva, ou seja, eu identifiquei anteriormente, né, na análise regressiva, o que foi feito com a pessoa, mapeei e descrevi várias situações e ocorrências e mediações antropológico e sociológico que fizeram com que ela trouxesse aquela queixa em si. E agora, na síntese progressiva, a gente vai estar buscando compreender, junto com ela, o que é feito com o que foi feito dessa pessoa, o que ela pode fazer, quais são as condições de possibilidade que ela tem agora, a partir da psicoterapia, a partir do que ela se apropria de tudo que aconteceu com ela, como ela pode agora se escolher de uma outra forma, né, de formas diferentes, o que fazer com o que foi feito dela, né? O que a gente faz com aquilo que fizeram da gente. E aí essa ideia seria a missão, de alguma forma, dessa psicoterapia existencialista. Por quê? Na psicoterapia, a gente acredita, né, nas bases, né, de teorias existencialistas, a gente acredita que a pessoa vai chegar, de algum modo, alienada no processo. Ela chega diante do terapeuta alienada. E ninguém melhor do que ela domina a sua própria história, o seu próprio sofrimento, o que ela significa da vida. E a gente vai buscar, nesse processo, né, de psicoterapia, fazer com que ela saia dessa alienação. Então, ao final da terapia, ela vai conseguir ter condições de fazer algo com o que foi feito dela. E aí, né, por que a gente vai usar esse método progressivo na clínica, independente de ser existencialista, mas no existencialismo principalmente, porque a gente está buscando decifrar o projeto e as dimensões existenciais, porque a gente está buscando superar as escolhas alienadas, né, escolhas que ela faz, às vezes, simplesmente vai fazendo, né, sem se dar conta, e aí a gente consegue colocar, né, essa sua vida, o seu projeto de volta nas suas próprias mãos, para que ela consiga bancar as escolhas possíveis, né? Inclusive dentro do que seria um processo de viabilização, de adoecimento, como lidar com isso em outros termos agora não patologizantes. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos que o Sartre trouxe, né, de obras que eu recomendo que vocês leiam para a gente conseguir entender essa relação entre marxismo, psicanálise e fenomenologia. Uma obra fundamental é do Saint-Genet, né? Leiam essa obra para vocês entenderem como que ele exercita esse método progressivo-regressivo, essa psicanálise existencial, o próprio método fenomenológico dentro dessa biografia. Bom, e aí, por fim, né, a gente vai dizer aqui que a gente não consegue mudar o conteúdo do passado, foi dado. Então, por que, Adri, a gente precisa entender tanto, né, de passado, de história, de antropológico, sociológico, né? Por que a gente precisa entender tanto sobre isso? Aí eu vou usar aqui as palavras da Schneider, né, que ela fala que aqui reside uma das condições para que o processo psicoterapêutico tenha eficácia. É preciso descrever com detalhes as situações passadas, como elas ocorreram em sua dimensão temporal, material, antropológica, sociológica e psicológica, para que, ao constatar efetivamente o ocorrido, possa desconstruir a função noemática de afetação do sujeito, de certas situações e objetos, e, com isso, retomar a relação originária com o seu projeto. Então, nada é por acaso. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa psicoterapia existencialista, inspirada no método sartriano, que tem sido desenvolvida em solo latino-americano, eu recomendo algumas leituras dessas obras para vocês, né? De teóricos existencialistas. E aí eu tenho capítulo em duas dessas últimas obras, né, agora, com a professora Daniela Ribeiro Schneider e algumas colegas, né, terapeutas do grupo de pesquisa. A gente vê que tem muitas pessoas atuando, sim, no Brasil com a terapia existencialista, mas a gente não tem muitas publicações ainda. Então, essas obras são tentativas da gente
trazer mais terapeutas para atuar nessa área também, para ir além de uma psicologia dada, para convocar para quem acredita nessa psicologia que o Sartre tanto sonhava, nessa nova psicologia que consegue entender a pessoa não só como um indivíduo, mas como um singular universal. E aí esse livro aqui também, o último, é da professora Marivânia, que recomendo muito. Tem um caso aqui fantástico, né, de borderline, que ela faz uma análise a partir do existencialismo, e ela vai estar dando uma aula para a gente na rede. Recomendo muito o curso dela, tá? Conheço pessoas que nem eram existencialistas e viram o curso e falam assim, depois de ter aula com ela, quero ser existencialista. Quem tiver interesse em ver depois ali no site, exatamente, Marivânia que vai dar aula de psicopatologia. Aqui tem alguns dados sobre o capítulo, mas eu não vou entrar muito nesses capítulos com vocês, porque a gente já passou um pouco do horário. Aqui está a divulgação com os cards, fica um pouco pequenininho, né, do curso, mas lá no site vocês conseguem ver, gente. Recomendo muito esse curso, é um curso muito voltado para quem tem interesse, né, em conhecer mais sobre o Sartre e a sua atuação na prática clínica. Então, eu vou estar no primeiro módulo falando sobre essas possibilidades de fazer orientação profissional, né, de uma análise da escolha profissional a partir do existencialismo. A Marivânia vai estar falando sobre psicopatologia, a partir também dessa perspectiva do método progressivo regressivo, da psicanálise existencial. A gente vai ter uma aula com a Silvia sobre grupos, como que a gente atua em grupos. A gente tem muitas contribuições para isso, e a gente precisa de mais terapeutas atuando em grupo, é uma demanda que a gente tem. E a gente vai ter também o Lucas ali trabalhando com essa questão, né, relativa à discussão com o Fanon, com questões raciais, que a gente precisa ter esse olhar urgente na clínica, e ele vai trazer essa proposta para a gente. Então, só para finalizar, de verdade, prometo, quero convocar vocês, né, a olhar para uma das maiores contribuições também do Sartre, né, de quem se reconhece como existencialista, que é entender que ser psicoterapeuta existencialista é fazer política. Né? Então, nós temos um trabalho de engajamento também nessa clínica da ação, nessa clínica da situação, que convoca a pessoa a ir além, né, de uma alienação. O psicoterapeuta não é alguém descolado do mundo, ele desenvolve-se situado num contexto antropológico, temporal e histórico, que envolve aspectos ideológicos, econômicos, sociais e culturais que caracterizam a contemporaneidade. Então, se eu quero ser existencialista e um terapeuta existencialista, tudo me interessa. Eu preciso estar muito antenado com o meu mundo. Eu preciso conhecer muito do meu cenário agora, do cenário do meu paciente. A gente precisa entender essas mediações o tempo todo e além de qualquer ótica individualizante. E a gente vai buscar fortalecimento sempre a partir do coletivo. A gente não consegue mudar e transformar nada sozinho, a gente precisa sempre dessa mediação. Diante disso, que tipo de clínica existencialista somos desafiados a realizar? A gente convida vocês a construir essa clínica com a gente está construindo, a gente está desenvolvendo essa clínica existencialista brasileira, latino-americana, inspirada, sim, em filósofos franceses, europeus, mas que deixaram uma mensagem muito significativa para o nosso tempo, o do quanto a gente precisa olhar para essa dimensão total do existir humano, para a gente não só pensar e refletir, mas para a gente transformar. Então, inspirados nesse método sartreano, espero que a gente continue atualizando modos de fazer uma psicoterapia mais engajada. E aí, como o próprio Freud, o próprio Sartre falava, a psicanálise existencial ainda não encontrou o seu Freud, mas tenho certeza que todos nós que estamos aqui, que temos interesse, podemos estar coletivamente sendo, essa nova cara de uma psicologia existencialista. Não precisamos fazer tratados teóricos gigantescos, a gente precisa só conseguir transformar minimamente a vida dos pacientes que procuram nosso auxílio, decifrar os seus projetos, devolver nas mãos deles. E aí, a minha mensagem final é essa. Obrigada, falei um pouquinho demais. Temos 10 minutos ainda para as discussões, mas acho que a gente pode ficar um pouco mais, se o Clécio não se importar, se alguém tiver mais perguntas. Gente, é isso. Obrigada. Gente, só antes de abrir as perguntas, a gente vai
Eu vou pegar a gravação agora, eu vou parar, né, que a gente vai para as perguntas, a gente vai abrir rapidamente